Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos vocês que estão acompanhando a partir de agora esse vídeo, eu sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo, e a partir de agora nós estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nosso encontro é sempre todas as quintas-feiras. Esse vídeo vai ao ar a partir das 19 horas, através do YouTube e através do Instagram, ok? Então você é nosso convidado. Aqui nós vamos estudar, nós vamos orar, por você, por sua família, pela Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo. E aí é assim que nós nos reunimos, por enquanto ainda nesses estudos, através da internet, ok? Eu quero convidar você nesse instante a conhecer qual é o tema que nós vamos estudar. Isso mesmo, nós vamos estudar um tema muito bom aqui e nesta ocasião, claro, você vai desfrutar do privilégio de estudar um pouco a respeito da vida de Sara. Sara, que foi uma mulher submissa, e vamos encontrar em alguns pontos na vida de Sara. Claro que aqui eu estou dizendo que ela foi submissa, mas ela não foi a mulher perfeita, mas ela é um modelo de mulher submissa, no qual as mulheres também devem dar uma olhadinha e procurar colocar em prática algo que Sara ensina muito às mulheres, ok? Bom, só lembrando que nós estamos estudando uma série que fala sobre o caráter cristão, e nessa série que a gente está estudando, apareceram aqui alguns personagens bíblicos, né? E hoje o privilégio de nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos usar como texto bíblico básico, na verdade são dois textos bíblicos básicos que nós vamos ter hoje. Um no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4 e 5, Gênesis 12, versículo 4 e 5. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, que certamente já está do seu lado, para começar a fazer a leitura, tá? Depois nós vamos ler, ainda como um texto que vai nos ajudar na dinâmica desse estudo, 1 de Pedro, no capítulo 3, o versículo de 1 a 6. Isso mesmo. Ah, mas é polêmico, não tem problema. Nós vamos ler um pouco para procurar trazer a verdade à luz da Bíblia, para clarear a mente de muitos de nós, ok? Tanto homens como mulheres. Não é o fato de a gente estudar a vida de Sara que seria só mulheres, só as mulheres que estariam estudando. Os homens também. Vamos aproveitar esse momento. Pega a sua Bíblia, meu querido, minha amada irmã, e vamos juntos ler a palavra de Deus. Antes, porém, eu quero convidar para fazer uma oração. Vamos orar a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo seja aquele que seja o nosso professor nesse momento, para que todos possam estudar juntos e aprender juntos, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nossa vida e nos faz revelar as verdades que estão dentro do texto sagrado, tá bom? Oremos. Pai querido, é uma honra esse privilégio que nós temos de, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra. Que a nossa mente esteja cativa àquilo que o Espírito nos falar, Senhor. O Espírito Santo nos falar através de Tua Palavra, Senhor. Que esta ocasião, que este momento seja de descoberta, seja de revisão, de aprendizado para aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra. Que no abrir e fechar dos meus lábios, que a ação do Teu Espírito possa atuar, a fim de que outras pessoas possam Te conhecer também, Senhor, e quem sabe melhorar, em determinadas áreas na sua vida. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Muito bem. Vamos à leitura? Gênesis no capítulo 12, versículos 4 e 5. Eu tenho aqui já tudo preparado no computador, e aí, à medida que eu for lendo, você vai acompanhando na sua Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o BG, para que vocês possam me ouvir melhor. Versículo 5, amados.
E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Agora vamos ler 1 de Pedro, no capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 6. Certamente, enquanto eu falo, você deve estar paginando sua Bíblia para acompanhar esse texto. Já achou? Ótimo. Então, muito bem. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor, e o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia, como Sara que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Amém? Bom, eu sei que esse segundo texto lido aí, ele, na cabeça de muita gente, ele passa a ser polêmico, mas não tem nada de polêmico. A gente vai esclarecer mais adiante, ok? Então vamos direto à lição. Vamos ver o que é que o Espírito Santo tem a nos falar e nos ensinar através desse momento. Bom, eu vou lendo algumas frases aqui, alguma coisa que eu separei, e em seguida eu vou fazendo alguns comentários, tá joia? Lamentavelmente, você pode deixar, lamentavelmente, eu não estou transmitindo ao vivo, mas você pode deixar os seus comentários aqui no canal do YouTube e depois a gente traz uma resposta ao seu questionamento, tá joia? Ou então, se você é da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo, você sabe também como como se comunicar conosco através da via WhatsApp, ok? Entenderam? Tá joia? Vamos lá? Queridos, essa lição ela traz alguns ensinamentos preciosos acerca da vida de Sara, claro. A esposa do patriarca Abraão. Seu nome original, claro, não era Sara, era Sarai, mas foi divinamente mudado este nome para Sara. E esse nome Sara significa princesa. Isso está em Gênesis, no capítulo 17, versículo 15. Esse novo nome ele representa o futuro glorioso de uma mulher submissa. Uma mulher que sempre demonstrou submissão ao seu esposo. Então Sara ela ficou conhecida na história bíblica como a mãe de nações, mãe de reis, mãe de príncipes, mãe de princesas. Então é assim que Sara é conhecida. E claro, o estudo de hoje, a palavra-chave que nós temos aqui para dizer para vocês é que Sara realmente foi uma mulher submissa. Então submissão é uma palavra-chave nesse estudo de hoje, tá? Principalmente para as mulheres. Claro que o homem se submete a Deus, mas essa submissão, o que é que significa a palavra submissão? Submissão significa virtude mediante a qual uma pessoa submete-se docemente a outra pessoa. Eita, vejam como a frase que define o que é submissão, ela deixa claro que não é algo forçado, é algo prazeroso, é algo que se faz com prazer, né? Só age dessa forma
docemente. Então, claro que doce é algo muito gostoso, muito saboroso, se faz com prazer, se alimenta dele com prazer. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a ver agora, qual era o contexto da vida de Sara? O que é que estava acontecendo na vida de Sara? Vamos ver um pouquinho. Ela era da terra natural. Qual era a terra natural, perdão, que ela vivia? Sara era natural de Ur dos Caldeus. Sabia disso? Cidade que ficava localizada às margens do rio Eufrates. Ao sul da imponente Babilônia, era a mais imponente daquela época. E possuía, sabe o que? Um porto por meio do qual se realizavam os intercâmbios comerciais com outros povos. Seus habitantes, eles estavam entre os mais cultos da Mesopotâmia. Deixar o lugar como esse não era nada fácil para Sara. Sabia disso? Porque é claro que já vai se comentar sobre o chamado que o marido dela recebeu, que Abraão recebeu. Então esse chamado, para ela não seria fácil, né? Como Deus disse a Abraão que ele deveria deixar tudo para seguir a uma terra que ele iria mostrar ainda a Abraão. Então não seria algo fácil para Sara tomar a decisão desse jeito. Então observe que o cenário onde Sara vivia era um cenário majestoso, glorioso, né? de você estar bem instalado no lugar, instalada como ela estava, e de repente ter que sair daquele lugar, né? Como se fosse para um lugar, como se não, foi para um lugar que ainda não saberia onde seria quando foi a chamada de Abraão, mas mesmo assim ela se mostrou uma mulher prudente e submissa. Então, a chamada para fazer esta caminhada até o lugar que Deus ainda ia mostrar seria uma chamada muito perigosa e, na verdade, era uma vida que ela iria viver diferente, de peregrinação. Então, para corresponder ao chamado divino de Abraão, Sara, ela privou-se de muitas cidades, tá? Privou-se do lugar onde ela estava, poderia estar em outro lugar, mas essa cidade é conhecida, a cidade que ela vivia, né? Uma cidade cosmopolita. Então era uma cidade que estava tendo tudo de novo, recebia todo o material que era preciso para a alimentação, para uma vida saudável, sadia. Então era uma cidade maravilhosa de se morar naquela época. Tá? Então Sara simplesmente foi lá e obedeceu ao seu esposo. Ela se privou de tudo isso aí. Essa cidade também era bastante desenvolvida e com infraestrutura ideal para estabelecer uma excelente residência. Então, o lugar era ótimo. Sabe, quando você ouve falar assim, olha, a região é maravilhosa para morar, é calma, é tranquila, a vizinhança é boa, tem supermercado, tem farmácia, tem shopping por perto. Então, era uma espécie, claro que eu só estou comparando o sentimento que é morar num lugar onde tem toda essa fartura de infraestrutura para atender as necessidades e de repente a pessoa sair e caminhar sem rumo no deserto porque não sabia se ainda onde seria este lugar. Então, era o lugar ideal para se morar. Tá? Mas, além de abrir mão dos próprios parentes e dos seus amigos, eles peregrinaram em terras desconhecidas, andando por desertos e dormindo em tendas na caminhada. Seu exemplo, claro, aqui eu estou falando agora de Sara, seu exemplo é tão patente que o apóstolo Paulo, sabe, séculos depois, a enalteceu pela obediência ao marido. Perdão, Paulo não, Pedro, tá? Que é o texto segundo que a gente leu. Lá no versículo 6, ele vai enaltecer Sara por conta dessa submissão. E ele compara aquilo que ele vai mostrar nos textos antes, né? Assim como Sara se comportou. Então, Pedro
muito tempo depois, enalteceu esse comportamento de Sara, meus amados. Então, é muito complicado, mas Sara foi submissa ao Senhor exatamente porque era uma mulher que temia ao Senhor. Eu quero ler com você o que está escrito em Gênesis, no capítulo 11 e versículo 28. Vamos ler comigo, por gentileza? Abra sua Bíblia, Gênesis 11 e 28. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. O texto diz assim: e morreu. É isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui. Peraí, gente. Joia. Gênesis 11, 28 e o 31. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aqui a gente está vendo qual era o contexto que Sara estava vivendo. O versículo 31 diz assim: e tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então, esse texto, esses versículos, né, vão dar conta exatamente daquilo que a gente estava falando antes, né, do lugar onde ela saiu, de como foi essa saída dela do lugar bem prazeroso que ela estava e foi para essa região. Muito bem. Dito isso, meus amados, nós vamos ver agora qual era o caráter. Lembra que nós estamos estudando uma série de estudos, sim, semanalmente falando sobre o caráter cristão. Então, qual era o caráter de Sara? Né? Era uma mulher, primeiro, já foi dito, mas essa lição a gente vai repetir algumas vezes. Ela era uma mulher submissa. Sara, ela é um exemplo histórico de submissão e amor sacrificial ao seu marido. O apóstolo Pedro, né, como nós já vimos, ele recomendou às mulheres cristãs que imitassem sua fé e obediência. Tá? Versículo 3, capítulo 6, capítulo 3 e versículo 6 de 1 de Pedro. Tá? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui pelo menos 2 episódios da vida de Sara que descreve sua obediência a Abraão. Vamos lá. Primeiro lá no Egito. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 11 até o 13. Gênesis, capítulo 12. Louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 11. Não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 11 até o 13. Leamos, por gentileza. E ele lhes disse: qual dentre vós... Peraí, tá errado. É Gênesis, Márcio. Capítulo 12. Ai, Jesus. Versículo 11. Estava lendo Mateus, imagina. Vamos lá, agora sim, Gênesis capítulo 12, versículo 11 até o 13, diz assim: e aconteceu que, chegando ela para entrar no Egito, disse a Sarai, chegando ele, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Versículo 12: e Sara, que quando os egípcios te verem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, isso é Abraão conversando com Sara, né? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me dá por tua causa
e que viva a minha alma por amor de ti. Bom, todo mundo conhece essa história, pelo menos a maioria de nós conhecemos essa história, de quando Sara precisou ir até o rei e, nesta ocasião, né, ele estava nessa peregrinação a Abraão e ele temia muito pela sua vida, né, para que ninguém o matasse. Por quê? Porque Sara era uma mulher muito formosa, muito bonita. Então foi por isso que ele a orientou para confirmar que ambos eram irmãos e não cônjuges. É provável que tenha se sentido bastante perturbada com a posição do marido em relação a ela. Todavia, prontamente ela atendeu ao pedido de Abraão, sem manifestar qualquer contrariedade. Quando for apresentada como sua irmã, Abraão foi repreensível, mas Sara não o desonrou diante dos egípcios. Então Sara, na presença do faraó, quando foi interrogada quem era ela, né, ela deixou claro que quem ela é, ela e Abraão, foi dito que Sara seria sua irmã e não esposa de Abraão. Poxa vida, isso é verdade, pastor? Olha, eu diria que é uma meia verdade, porque de fato Sara era uma quase irmã de Abraão, tá? Por conta do seu familiar. Essa ocasião mostra que Sara não discutiu, não reclamou, não reivindicou, eu sou esposa, como é que você pode fazer isso comigo? Simplesmente, ela foi submissa e, respeitando aquilo que seu esposo a orientou, ela também entendendo que se ela tivesse um posicionamento diferente a respeito daquilo que estava sendo dito, seria possível que o faraó mandasse matar a Abraão. Então, foi uma concordância com uma submissão a Abraão nesta ocasião, tá? Então, houve essa situação lá no Egito, mas também lá em outro lugar chamado Gerar, lá na terra de Canaã. Isso está no capítulo 20, o versículo 1 a 7. Vamos ler, gente? Capítulo 20 de Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 1. Isso, de 1 a 7. Aí o texto diz assim, acompanhe comigo. E partiu Abraão dali, a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu marido? É meu irmão? Em sinceridade de coração e em purezas das minhas mãos tenho feito isto. E disse Deus em sonho, bem sei eu que na sinceridade no coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permito tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu... Peraí. Ah, tá. Restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe
destituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Bom, eu gaguejei aqui na leitura para fazer, mas essa história também, como já foi dito, é bem conhecida, né? Eles estavam em Gerar, na terra de Canaã, e claro, nesse momento aí, vocês viram o quanto Deus chamou a atenção de Abimeleque para que ele não tomasse para si, porque assim, o que é que acontecia naquela época? Os reis, quando eles chegavam, quando chegava alguém na comunidade, na região, então quando alguém dizia que tem uma mulher muito bela na cidade, os reis, era muito comum naquela época os reis tomar para si as mulheres mais belas que tinham no seu reinado. Então, como Sara estava lá, eles, sabendo disso, Abraão e Sara acabaram novamente fazendo esse acordo de dizer que os dois eram irmãos. E aí, claro, apesar dessa meia-verdade que foi dita aí, né, Deus interviu na situação e não deixou que Abimeleque se relacionasse sexualmente com Sara e fez juras de morte se caso ele assim fizesse. E o rei acabou devolvendo Sara para Abraão e, claro, o nome do Senhor foi glorificado nesse momento aí. Então, isso aconteceu pela segunda vez. Abraão ele afirmou que Sara era sua irmã e não esposa. Isso, sabe o que é que fez? Fez com que Abimeleque, rei de Gerar, tomasse Sara por sua mulher. Mesmo assim, a mãe de nações não se manifestou, mas fora submissa à decisão tomada pelo seu marido. Ela mesma prontificou-se, na verdade, a confirmar a história contada pelo seu esposo. O grande patriarca, mais uma vez, expôs sua esposa ao perigo para poupar a sua própria vida. Isso já seria motivo mais do que suficiente para que Sara se opusesse à decisão do seu marido. Porém, não fez. Foi assim que o próprio Deus entrou em cena para livrá-la. Sua obediência foi recompensada. Então, esse olhar nessa leitura que eu acabei de fazer, ele focou na questão de a ação de Deus ter acontecido na vida de Sara por conta da sua submissão e obediência a seu marido, tá? Gente, não adianta polemizar. Naquela época era assim, as mulheres eram mais, eu diria, obedientes, né? E eu volto a dizer, não é porque foi no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento nós vimos aí Pedro, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre aquele texto no final, a respeito disso, porque mulher, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, há uma recomendação para que as mulheres sejam submissas a seu marido. Não só Pedro, tá, chamou atenção sobre isso, mas também o próprio apóstolo Paulo, em alguns textos bíblicos, ele faz menção a essa necessidade. E, claro, gente, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esse critério maravilhoso e importante que precisa estar na vida das mulheres, tá? Não se trata de machismo. A semana passada eu falei sobre isso. Não se trata de machismo, mas pela misericórdia de Deus, os homens acabam tendo essa responsabilidade maior. Vou falar assim, tá? Responsabilidade maior. Abraão, mais uma vez, para se livrar, precisou falar isso, né? E Deus foi misericordioso para livrar, tá? Então, o que é que a gente viu aí, o que é que nós vimos, né? Essa palavra agente aqui no Nordeste é tão comum que você começa conjugando agente, mas isso é errado. Nós acabamos de ver, tá, que através dos 2 momentos, Sara foi tão submissa. O momento em que ela foi levada para o Egito, né, e fez-se saber a Faraó que ela era filha, melhor, ela era irmã de Abraão e não esposa.
o próprio Abraão combinou e ela aceitou isso, e também lá em, em Gerar, tá? Aconteceu isso também, e aí também recebeu o livramento de Deus, porque aí Deus entrou em ação e conversou com o rei, tá? Abimeleque. Vamos lá, gente. Vamos aqui agora comentar um pouquinho sobre Sara, que era uma mulher também impaciente. Então, claro, não podia deixar de ter esse critério, né? Ela era uma mulher impaciente, gente. Não obstante Deus ter prometido um filho a Abraão, tá lá, todo mundo conhece essa história, que Deus mandou olhar para o céu e prometeu a Abraão que os filhos dele seriam tão grande, né? A descendência dele seria tão grande, assim como as estrelas dos céus. Fez promessa a ele, Gênesis 15:4. Apesar disso, da promessa que estava sobre a vida de Abraão, todo mundo sabe que Esther, ela era estéril. Perdão, Sara era estéril. A gente está falando de Sara, não de Esther. Sara era estéril, tá? Isso fica claro no capítulo 16, do versículo 1, tá? E também, lá no Novo Testamento, o escritor dos Hebreus, ele cita isso, capítulo 11, versículo 11, dizendo que Sara, ela foi estéril. Bom, eles aguardaram a promessa por tanto tempo. Tempo esse que eles consideraram que estava vencida as promessas de Deus. Eles não, ela. Tá? Ela se sentiu, digamos assim, incapaz de gerar, e assim era. Tá? Tinha uma promessa de Deus tanto para ele quanto para ela. Claro que se a promessa veio a Abraão, a esposa de Abraão queria gerar o filho da promessa. Mas Sara foi impaciente. Ela foi impaciente, muito impaciente. Então, ela pegou sua escrava Agar, era uma serva dela, e ela chamou Agar, teve uma conversa com Agar e ofereceu a sua serva Agar a Abraão, porque isso naquela época era costume de que quando a mulher estéril oferecia e tinha uma serva que tinha idade de ter filhos, aquela serva teria um relacionamento sexual com o esposo, que era o senhor da casa, para gerar filhos, para que esses filhos passassem a ser filhos também da senhora da casa. Tá? Então assim ela acertou com Agar. Ela proveu um filho para Abraão de uma maneira não como Deus queria. Tá? E isso nos mostra o quanto o ser humano ele é fraco e ele é muito propenso ao erro. Infelizmente, Sara, ela não é lembrada por esse deslize. Mesmo que ela não foi lembrada, não é tão lembrada, né, nas pregações, nos ensinamentos, mas está na história, a gente não pode negar que realmente ela falhou nessa parte. Tá? Certamente, depois ela se arrependeu com Deus. Tá? E, claro, Deus a perdoou. Nós lembremos de que Sara era a mulher que amava e obedecia a seu marido. Esse é o tipo de submissão que toda mulher cristã precisa praticar. Tá? Obediente e submissa. Eita Deus, é difícil falar com isso, porque hoje, num tempo em que nós estamos vivendo, me parece que isso é utopia. Né? Mulher submissa e obediente ao marido. Gente, é uma coisa para o século XXI tão difícil de ser visto. E não é porque está sendo difícil de ser visto no século XXI, as mulheres acabam, da igreja, às vezes acabam achando que é desnecessário. Tal é o modismo, tal é o modelo, né, do feminismo, como está aí, sendo uma bandeira erguida, buscando fazer com que a mulher ela tenha
exatamente privilégios e mesmo direitos que os homens e em tantas outras áreas. Porém, meus amados, ela era uma mulher submissa, ela era uma mulher de fé, tá? Que a gente vai falar agora há pouco, logo depois. Era uma mulher que obedecia ao seu esposo, e fica claro que foi confirmado isso por Pedro lá na leitura que nós fizemos no início. Então, ela é a figura de uma mulher submissa e obediente a seu esposo. Tá? Tudo bem. Pastor, eu não acredito dessa forma, eu não olho com esse jeito, eu não tenho esse olhar assim. Veja só, quando Deus criou macho e fêmea, dentro desse contexto da criação, ele colocou alguns limites para um e para outros. Tá? Não se sabe se foi por causa do pecado ter sido primeiro cometido pela mulher, né? Isso é uma tese que muita gente defende. Eu não vou entrar no mérito, mas o fato é que, desde o início, a mulher, né, por ser criada depois da costela de Adão, tem todo esse contexto, tá? E nunca olhe como preconceituoso essa visão bíblica, esse argumento bíblico para defender, até porque mulher ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é frágil, tá? Então, obedecer, joia? Ser submissa, tá? Isso não é carta para que o homem a humilhe, para que o homem a despreze, para que o homem seja um instrumento, vamos dizer assim, de trazer tristeza à sua esposa, de humilhar a esposa, de agredir a esposa verbalmente e fisicamente. Então não há argumento bíblico para eu defender isso, tá? Que o homem deve fazer isso, mas que a mulher precisa ser submissa e obediente, é sim porque é bíblico, tá? Simplesmente isso. E a gente tem modelos de mulheres que foram assim na Bíblia, ok? Então, culturalmente, tradicionalmente, está sendo perdido com o tempo, mas nós estamos aqui para relembrar tanto as irmãs quanto os irmãos a respeito disso, tá? Então, Sara, uma mulher submissa, obediente a seu esposo, mas uma outra característica muito importante que está na vida de Sara é que ela era uma mulher de fé. Pastor, mesmo quando ela recebeu a notícia, e aí riu, e aí desacreditou a princípio, sim. Vamos ver isso aí? Depois de rir da promessa do Senhor, está lá em Gênesis 18 e 12, Sara mudou completamente de atitude. Sua fé, meus amados, ela essa fé que ela tinha, ela possibilitou receber o filho que tanto ela esperava. Veja, eu não vou me ater aqui para falar da vida de Agar, de Ismael. A ideia não é essa do estudo hoje, tá? O estudo hoje é para falar das qualidades que Sara, claro, com todo mundo ela tinha defeito, o defeito já foi apontado aqui, dela tentar ajudar Deus na promessa ser cumprida, e até hoje as consequências estão aí por causa daquele erro do passado de Sara. Mas também, após a experiência que ela teve com Deus, tá? Ela passou a levar uma vida séria de relacionamento com Deus. Então ela manteve ainda, apesar de todas as coisas, apesar do que aconteceu com Agar, apesar do que aconteceu com Ismael, depois de ela ter mandado embora, toda aquela discussão, tudo que aconteceu, ela vivia no fundo do seu coração ainda a esperança de ter um filho da promessa do Senhor. Então ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa feita a Abraão, tá bom? Eu queria ler alguns textos com vocês a respeito disso aqui. Abra sua Bíblia. E outra coisa, além disso, ela é citada em Hebreus capítulo 11, versículo 11, como ali está a galeria dos heróis da fé. E entre esses heróis da fé
é citado o nome de Sara. Então, por favor, não criem argumento para dizer que Sara não era uma mulher de fé. Sim, está lá, escrito no escritor aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Tá? E a gente vai ler. Vou ler esse texto aqui um pouquinho. Vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Vamos lá? Lê isso aí. Gênesis 18, versículo 10. Olha lá comigo. E disse: certamente tomarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutou a porta da tenda que estava atrás dele. Então, Sara ouviu quando Abraão recebeu a promessa de que seria pai de nações, que teria muito filho, que Sara daria luz a filho. Então, tudo se aparece nesse texto. E para continuar aqui, eu quero citar também, né, o versículo 14. Vamos ler o versículo 14? Ó, lá no versículo 14 diz assim: havia coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado por Deus, claro, tomarei para ti por este tempo da tua vida, e Sara, perdão, terá um filho. Veja Deus renovando a promessa a Abraão com relação a ele ter novamente não, ele dá à luz a um filho, aquele filho prometido por Deus, tá bom? Vamos lá. Ela teve, né, a fé, ela foi uma mulher de fé, mas também a gente vai ver outra parte aqui importante sobre essa questão da vida de Sara. Deixa eu ver aqui. Bom, é claro que se eu me apegar apenas àquilo que está aqui escrito ou dito a respeito da vida de Sara, que além dela ser uma mulher de fé, submissa, obediente a Deus, o que fica claro também é que a gente precisa olhar esse estudo apontando para os homens quais são as recomendações para os maridos. Lembra que eu citei Paulo como um daqueles que fala de submissão, e eu vou ler sobre esse texto. Então, a gente vai falar algumas recomendações que a Bíblia dá sobre esses benditos maridos. Somos um deles, sou eu. Tá? Então, vamos lá. Efésios no capítulo 5, o versículo 25 a 28. Eu quero ler com vocês. Abriram a Bíblia? Ah, tá. Eu fiquei de falar sobre a carta aos Hebreus, né? Nós vamos falar sobre aí, tá certo? Então, esse texto que eu li fala do cumprimento da promessa, que apesar do tempo passaram-se muitos e muitos anos, e ela ficou ainda com Abraão esperando a promessa do Senhor, tá? Então, esse critério de Sara ter sido uma mulher de fé, como eu disse anteriormente, falando sobre o texto de Hebreus, eu quero abrir com você a carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 11, que diz o seguinte: olhe bem, aqui está sendo apresentado, né, a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, por isso que a gente usa o termo, o escritor, a carta aos Hebreus. Ele deixa claro assim no versículo 11, está falando dos heróis da fé. Pela fé, também a promessa Sara, pela fé foi também a promessa, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber a luz e dar a luz, já fora da sua idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Ou seja, o escritor aos Hebreus deixa claro que que Sara era uma mulher de fé. Então tá esse texto aqui para não ficar, gente, a ideia de mostrar Sara como mulher de fé apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é citada na carta de Pedro, ela é citada na carta aos Hebreus, tá? E por conta disso, severamente mulher de fé Sara foi. E é um exemplo para você, minha irmã. Bom, eu estava falando antes
de ler esse texto da carta aos Hebreus, de que é preciso haver algumas recomendações aos maridos, porque dito antes de que o homem, de que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, de que a mulher precisa ser obediente, de que a mulher, além disso, da virtude de submissão, de obediência, ela tem que ser uma mulher de fé, tá? E se não tiver cuidado, aí vai passar uma imagem de que o homem precisa ser o cara que vai estar sempre cobrando isso da mulher. Não, isso precisa ser absolutamente natural no relacionamento da mulher com Deus e com seu esposo. Absolutamente natural, tá? Sem forçação de barras. Porque tem história de homens que acabam pegando textos isolados da Bíblia para promover uma espécie de terrorismo psicológico em cima da esposa, em cima de mulher, e às vezes até levado para dentro da igreja esse modelo terrível aí que se fala, tá? Então, dito isso, abra sua Bíblia, aí vai um conselho para os homens, em Efésios, capítulo 25 a 28, eu quero ler com você. É um texto muito lido quando, por exemplo, se faz celebração de casamento. Efésios 5, deixa eu ver aqui, a partir de que versículo? A partir do versículo 25. O texto diz assim, gente, bom, o conselho para os maridos: vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, tá? Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Paulo chamando a atenção dos homens para que amem a sua esposa, para que, como ele coloca aqui, faz a comparação, assim como Cristo amou a igreja, assim também os homens devem amar a sua esposa. Qual foi o ápice da demonstração do amor de Cristo pela igreja? Qual foi? Entregando a sua própria vida. Isso é um amor sacrificial. Essa é a recomendação para os homens. Mas vamos lá, que o esposo não deve tomar decisões sem antes conversar com a sua esposa e ouvi-la, pois a mulher sábia, ela é dificular. Suas decisões devem ser consideradas e também colocadas em práticas de maneira digna. O respeito precisa ser mútuo e o amor a ela precisa ser colocado em prática sempre. Então, mulher alguma, ela terá dificuldade de manter-se submissa a seu marido, que a ame, que a compreenda, e que esse homem se comporte de forma bíblica, padrão de um homem que teme a Deus, submetido à palavra de Deus. A mulher não vai ter nenhuma dificuldade de ser submissa a seu marido, tá? Porque ele vai sempre estar cercando ela de tudo que ela precisa para continuar servindo a Deus e também sendo a mulher submissa a seu esposo. Lembre-se, as decisões precisam ser tomadas juntas, tá? Eu posso aqui dizer para vocês, como testemunho pessoal, quando um dia eu precisei tomar uma decisão, não ouvi a minha esposa, simplesmente tomei uma decisão sem consultá-la, sem ouvir a opinião dela e tive péssimas consequências da minha vida. Então preste muita atenção, você que está me ouvindo que é homem, você está me assistindo que é homem, a ter muito cuidado, tá? E não use de machismo para isso, porque seu pai foi assim, seu pai lhe ensinou desse jeito, seu pai pode ter sido a melhor pessoa do mundo, mas se ele agiu de forma
imprudente, se ele agiu de forma grosseira, se ele agiu de forma, como é que eu poderia dizer, machista até com a sua esposa, então não é escola para você isso. O que é escola para você é o que a Bíblia ensina. Então Paulo está ensinando que os homens precisam amar a sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. Ok? Porque o seu corpo se alimenta para manter ele firme, saudável. Então assim também a sua esposa. Isso é alimento físico, isso é alimento de comer para encher a barriga. É atender as necessidades que a mulher precisa, tá? Em todas as áreas. Preste atenção em relação a isso, tá? Então, dito isso, gente, como é que o marido deve amar a sua esposa? Paulo disse isso lá, do versículo 25 ao 28. Ele afirma que deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Queridos, a Bíblia ela afirma que a esposa deve ser submissa a seu marido, como a igreja é sujeita a Jesus Cristo. Está lá no versículo 24, tá, da leitura que eu fiz. Então, o marido ele deve amar sacrificialmente sua esposa, assim como Cristo ele amou a igreja. O exemplo de Cristo, que em seu amor promoveu para a igreja, o amor de Cristo foi tão grande que promoveu pureza, santidade, glória e perfeição. O marido deve munir-se dos meios necessários à felicidade de sua esposa. Então, o marido ele deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, e o marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Da mesma forma que o homem busca o seu próprio bem-estar, ele deve também primar pelo bem-estar da sua esposa, pois ninguém odeia o seu próprio corpo. Logo, o marido que ama a sua esposa vai também amá-la de um amor sacrificial, necessário e puro, tá? Eu disse a vocês no início que ia fazer um comentário a respeito dessa carta do apóstolo Pedro, porque eu já vi muita gente dizer que essa carta aqui, ela faz menção a um modelo de padrão, aí usa o texto isolado para tentar colocar um jugo em cima das mulheres. Eu já vi muito isso em igreja, tá, gente? Então, muito cuidado para não interpretar esse texto isolado. Eu quero novamente repetir a leitura. Pega a sua Bíblia de novo aí, irmã, e abra em 1 de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Abriram? Ok. Vamos lá. Vamos para uma leitura devagar, sem muita pressão, né? Sem muita rapidez na leitura. E a gente vai aqui parando e fazendo alguns comentários. Vejam só. Pedro escrevendo: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, ou seu próprio marido. Tá? Sujeito aqui em outras traduções é submissão. Tá? Para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Primeira coisa que aparece nesse versículo 1. Que se alguma mulher tem marido que não é cristão, que ela o ganhe através do seu testemunho, do seu procedimento, tá? Ela ganha o marido sem palavra. Mulher, tu fala muito. Mulher, tu reclama muito. No seu procedimento, você vai ganhar seu esposo sem palavras. E pode ganhá-lo também para Jesus Cristo. Ganhar a confiança, ganhar o respeito, ganhar a admiração, ganhar elogios que você vai ganhar. Não precisa reclamar tanto. Não precisa dizer tantas coisas que você percebe que a gente está precisando. Seja sucinto, o homem ele capta as coisas com frases pequenas. Se você começa a contar uma história grande para chegar numa conclusão, ele não vai querer ouvir tudo. Vá por mim, eu sei o que é isso. Tá? Eu sei o que é isso.
Então, ganhe o seu esposo sem palavras. Está aqui. Se você é uma mulher obediente, submissa e quer ganhar seu esposo, tanto para a cada dia mais a confiança dele, quanto ganhá-lo para Jesus, a recomendação que Pedro faz é pelo seu procedimento, tá? De obediência. Versículo 2. Ele faz um paralelo agora. Vamos fazer a junção. Considerando a vossa vida casta em temor. Então, claro, a mulher que busca isso num relacionamento, ela vai agir desse jeito. Aí, no versículo 3, Pedro vai deixar claro que o que vai ganhar o seu esposo, a forma com que você vai ganhar o seu esposo, vai ganhar a sua atenção, vai ganhar o seu respeito, vai ganhar tudo que é preciso, até o seu amor, né, fidelíssimo, não é pelos enfeites, que isso era muito comum naquela época, os enfeites que as mulheres usavam no Antigo Testamento, sim. Então, por isso que no versículo 3, Pedro diz assim, o enfeite delas não seja o exterior. Ou seja, aquilo que vai ganhar o esposo não é pela beleza física, não é pelos penduricalhos que pode o corpo de uma mulher carregar. Não é no frisado do cabelo, não é o modelo do penteado do cabelo somente que chama a atenção do homem. Tá? Não é no uso de joias de ouro e nem na compostura das vestes. Veja como é claro o texto para mostrar que o ganhar a confiança, o respeito e o amor do esposo verdadeiramente, você pode se vestir com todo o ouro do mundo, com o melhor tecido do mundo. Pode fazer o penteado melhor que tenha na casa, melhor, nos salões de belezas de hoje. Se você não for uma mulher que o respeite, que ele entenda que você sempre concorda com ele, não todas as vezes, claro, mas da maioria das vezes procura concordar com ele, acordar com ele, né, que significa concordar junto com ele, é no gesto, é no carinho, nas palavras, nos métodos que a mulher, se ela quiser, ela ganha o seu esposo, né, sem usar muitas palavras, agindo. Então, no versículo 4, Pedro diz assim, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando ela cita aqui mais o homem, essa ideia do homem aqui é comum de dois gêneros, o ser humano, tá? Encoberto no coração, incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto. É a ideia de uma mulher ter um espírito manso e quieto, que é algo absolutamente difícil de se ver hoje em dia. Pode ter certeza, tá? Aí ele mostra que isso aí é precioso para Deus, esse modelo de comportamento, espírito manso e quieto. Ah, Jesus, é muita coisa. Versículo 5. Por isso que ele faz agora, queridos, um paralelo para mostrar a respeito dos adornos que foram usados por uma certa pessoa. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ou submissas a seu próprio marido. Então essa é a ideia de que a verdadeira submissão não é os penduricalhos, não é o cabelo, o respeito, não vem através disso. A confiança não vem através dos penduricalhos. No versículo 5, Pedro, ele deixa claro que o adorno, que a beleza, que o adorno, os irmãos sabem que adorno é algo que se pode colocar em alguém para servir de enfeite, tá?
e que chama a atenção. Então, Pedro está dizendo, o que vai chamar a atenção dos maridos não é o adorno externo, mas exatamente o comportamento de um modelo de uma mulher que é citada no versículo 6, como Sara, que obedecia a Abraão, a ponto de chamá-lo de Senhor. Ora, Jesus, eu só vi uma vez uma mulher me chamar de Senhor Márcio. Era minha mãe quando queria dar umas palmadas em mim, porque eu fazia algo errado, e ela dizia assim, Senhor Márcio. Eu já sabia que ia apanhar por algo que eu tinha feito errado. Ou apanhar aqui uma chinelada, às vezes uma palmatóriazinha, um rapa-coco, que era muito utilizado pela minha mãe na época, uma sandália, um pedacinho de cinturão que quebrava, ela guardava exclusivamente para correção. Tá? Então, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, no qual aí Pedro mostra que as mulheres do Novo Testamento recebem a promessa, junto com os homens também, de sermos filhos de Abraão na fé. E claro, Pedro cita Sara como uma mulher que se tornou mãe, modelo, tá? E ele diz assim, como vós, filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Bom, era esse comentário que eu queria fazer a respeito desse texto de 1 Pedro 3, a partir do versículo 1 até o 6, porque eu já vi muita gente falar muito mal e dizer que aqui está o texto que mostra que está proibido usar adereços, brincos, joias, correntes, e esse texto não está falando nada disso. Muito pelo contrário, ele está afirmando que as mulheres usavam isso na época, porém o que ganharia o seu esposo, tanto não evangélico, tanto não cristão, quanto aqueles que já eram cristãos, não era no frisado do cabelo, não era nas joias, não, era no seu procedimento. Então, amada, né, entende, é no seu proceder. Vai ganhar o seu marido, vai ganhar a confiança do seu esposo, é no seu procedimento. Tá joia? Então, amados, está aí o estudo de hoje, mulher Sara como mulher submissa, e eu quero concluir dizendo o seguinte: as mulheres cristãs, elas são chamadas a seguir, a ter o mesmo exemplo de que Sara, que em tudo foi submissa a seu marido, e ela procurou sempre honrá-lo da mesma forma. Os maridos, eles devem sentir-se responsabilizados por terem tamanho tesouro em suas mãos, que é a sua esposa. Afinal de contas, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com sua própria mão, né? Então tem que ter cuidado. Os esposos, ele devem amar, respeitar e tratar suas esposas com dignidade e carinho, para que a submissão delas não seja um fardo, mas um privilégio. Viu como é importante entender que a submissão a mulher ela exerce dentro do relacionamento conjugal com muito prazer, com alegria, quando ela é correspondida pelo seu esposo, né? O fato é esse aqui, tá bom? Então, de que forma a gente pode aplicar de maneira pessoal na nossa vida? Sara, ela esperou, por exemplo, 90 anos por um bebê. Quando Deus lhe disse, finalmente, que ela seria filha, ou que ela teria um filho, Sara, ela acabou rindo. Não tomou atenção na época. Mas não foi tanto por falta de fé naquela ocasião, por causa da promessa de Deus, mas por duvidar sobre o que ele poderia fazer através dela. Ela riu porque se sentiu incapaz, tá? Não por duvidar da promessa, mas porque ela se sentiu incapaz de produzir aquela promessa tão grande que seria ser mãe de grandes nações. Quando ela foi confrontada a respeito de sua risada,
né, mentiu da mesma forma que vira o marido fazer de vez em quando, né, porque por 2 vezes Abraão acabou mentindo. Então ela acabou aprendendo com Abraão, mentiu e, claro, provavelmente ela não queria que seus verdadeiros sentimentos eles fossem conhecidos. Mas partes de sua vida parecem estar pendentes hoje. Será que alguém está com alguma pendência no relacionamento? Você, mulher? Você compreende que isto pode fazer parte do plano de Deus para você mesma ter um aprendizado? A Bíblia, querida, ela está repleta de direções claras para nos manter ocupados enquanto aguardamos a promessa de Deus. Aguardamos para prosseguir com alguma parte de nossa vida, em particular na ação e providência de Deus. Que você tenha meditado sobre tudo aquilo que foi dito aqui nesse estudo. Pequeno, simples, tá? Eu aqui às vezes acabo atropelando em algum momento, né, o cansaço físico, mental por conta do trabalho, mas estou aqui com vocês, estudando e aprendendo junto. E eu espero que as mulheres da Igreja Evangélica, a Vida Nova em Cristo, tenham aprendido, e você também, mulher que me assiste, que não é da igreja, não é deste grupo de pessoas de uma denominação, mas é cristã, é salva em Cristo. Então, que você lembre-se da recomendação de Pedro, do exemplo de Sara, de uma mulher submissa, e que ele recomenda que as mulheres, nesse tempo ainda, também tenham comportamentos igual ao de Sara. Elimine a mentira de Sara, tá? Não use o termo deboche para o que Sara fez, rir quando se viu a promessa quando recebeu a promessa, mas entenda que esta mulher era estéril, em idade avançada. Ela já recebeu a promessa em idade avançada e Deus a fez cumprir com idade avançada a promessa de um filho, Isaque, o filho da promessa. Ela tentou ajudar para que isso pudesse acontecer, não deu certo. E a chamada atenção para a sua vida é que pegue os bons exemplos de Sara para ter uma vida saudável, sadia e de caráter que agrada a Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidá-los a, nesse instante, fazer uma oração a Deus, buscando a presença dEle. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Momento de oração. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa. Sim, a tantas mulheres que aqui estão nos assistindo. Que este momento seja um momento de reflexão e de entendimento sobre colocar em prática aquilo que é aprendido através dos estudos bíblicos, Senhor. Tanto para os homens respeitarem e amarem sua esposa, quanto para as mulheres submissas, obedientes, responsáveis, amorosas, conciliadoras e tantos outros adjetivos que a gente poderia colocar, Senhor. Que teu Espírito Santo, que fala melhor, que ensina melhor, possa ser instrumento para a vida dessas mulheres e desses homens que me assistem nesse momento. Ó Deus, aproveita a ocasião e ora a Ti em favor daqueles que estão enfermos, que estão agora nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nesta autoridade, neste nome que tem autoridade, eu repreendo toda e qualquer enfermidade. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade no corpo, na alma e no espírito desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, receba a visitação de Deus agora
e cura divina sobre a tua vida e de toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, e eu quero aproveitar e conversar com vocês a respeito do final do ano, né? O final do ano está chegando aí. Hoje é dia 30 de dezembro de 2021. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pelas oportunidades que Deus tem nos dado nesse ano de 2021, dos milagres, das conquistas, né, dos livramentos que Deus nos deu. E eu estimulo você a sempre, absolutamente sempre, manter a fé, mesmo na dificuldade, mesmo diante do problema. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a certeza que o seu Deus é vivo, que o seu Deus vai responder às suas orações, de que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E hoje eu quero te desejar feliz ano novo para você, para toda a sua família, tá? Que 2022 venha trazendo cura para a nossa vida, né? Que essa pandemia seja banida do Brasil e do mundo, que a sua família seja restaurada, que você possa ter um casamento feliz, que você possa ter privilégios do Senhor, desfrutá-los a cada dia com sua família, com sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.